Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Essa é uma passagem-chave. Jesus cura. Eu vou projetar algumas passagens, mas isso não toma o lugar de você olhar na Bíblia, principalmente essa passagem. Quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? É um clamor. Quem creu em nossa mensagem? Quem entendeu a nossa mensagem? Quem está entendendo o que Deus quer falar? A quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. E essa passagem é importantíssima porque ela é profética, escrita 7 séculos antes do acontecido. Falando de Jesus desfigurado na cruz. Não é que Jesus não era bonito, não é que Jesus não era formoso, mas no momento que Jesus estava na cruz, no momento em que ele levou sobre si o meu pecado, olha o que diz a Bíblia, ele não tinha qualquer beleza ou formosura, ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Verso 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas olha o verso 4, porque ele é básico. Verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você crê nisso? Diga amém. Eu sei que você tem a sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, olhe para a projeção para você ler comigo. Leia comigo 4, todos juntos, bem alto, para ser ouvido lá na internet, quando for projetado, lá as pessoas ouvindo no YouTube, eles vão ouvir tua voz, bem alto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Fomos curados. Gente, isso é poderoso. A gente lê, a gente ouve, mas a gente às vezes não presta atenção. Por alguns minutos eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo e um dos benefícios dele, que é a cura das nossas enfermidades. Não é meu objetivo só falar sobre cura. Também eu não quero falar somente sobre salvação, eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo. Quando eu acabar essa mensagem, eu quero que todas as pessoas que estão aqui nessa manhã possam entender que da mesma forma que Jesus perdoa os nossos pecados, Jesus cura as nossas doenças. O sangue que Jesus verteu na cruz para perdoar os meus pecados e os teus pecados é o mesmo sangue que cura as nossas enfermidades. Você sabia que o Salmo é um livro de canto? Os salmos era mais ou menos como a nossa harpa cristã, o cantor cristão, ou hinos de vitória. Era uma coletânea de cânticos. E cada salmo era cantado, e o Salmo 103 é um hino de adoração a Deus. E quando Davi cantava o Salmo 103, ele enfatizava essa verdade. Eu queria que você também lesse comigo alto, e eu falo alto porque eu queria que isso estivesse lá dentro de nós, e há alguma coisa especial. Eu sei que os irmãos que estão lá atrás às vezes têm mais dificuldade para ver a projeção, mas vocês, se olharem, vocês podem enxergar
Salmo 103, todos juntos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. Mais uma vez, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. Quais são os benefícios que nós não devemos esquecer? Próximo versículo, bem alto. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Queridos, quantas iniquidades é Ele que perdoa? Todas. Quantas enfermidades é Ele que cura? Todas. Se nós cremos que o sangue de Jesus apaga todo o pecado, Jesus perdoa ladrão, Jesus perdoa adúltero, Jesus perdoa mentiroso. Há algum pecado que Jesus não possa perdoar? Não. Ah, pastor, o pecado contra o Espírito Santo. É contra o Espírito Santo porque a pessoa não quer nada com ele, porque se quiser, ele perdoa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Da mesma forma que Jesus perdoa todos os pecados, Jesus também cura todas as doenças. Eu quero que você creia nisso. Qual é? Porque é uma só, a origem da enfermidade. Foi Deus que criou diabetes, gente. Foi Deus que fez assim: haja diabetes e houve diabetes. Haja câncer e houve câncer. Eu não leio isso na Bíblia. Aliás, eu leio na Bíblia o seguinte: Deus fez tudo lindo e formoso. Adão não tinha diabetes, Adão não tinha câncer, problema do coração, nada, colesterol, o homem estava tranquilo. Eva também. Por isso que viveu 900 e poucos anos. Mesmo depois do pecado, ainda viveram muito tempo. A Bíblia diz, se você quiser abrir, Romanos capítulo 5, verso de número 12. Muito importante esse versículo, porque aqui você tem a resposta da origem da enfermidade, aonde que veio a enfermidade. Romanos 5,12 declara, estou lendo: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Falando de Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, a morte veio por causa do pecado. Agora nós precisamos só de ligar as coisas. Enfermidade é o precursor da morte. A pessoa morre ou de acidente ou de enfermidade. Enfermidade é o precursor da morte. Onde nós concluímos que a enfermidade entrou pelo pecado. Se não tivesse tido pecado, ninguém ficava doente. Se Adão não tivesse pecado, não haveria nenhum tipo de enfermidade. Enfermidade veio por causa do pecado. Depois do pecado, Adão começou a sentir dor. Eva sentiu dor de parto. Ou seja, a razão que existe qualquer tipo de enfermidade é porque um dia o pecado entrou no mundo. Irmãos, qual é o remédio para o pecado de acordo com a Bíblia? O sangue de Jesus Cristo. Deixa eu fazer a pergunta para você, já dei a resposta. Qual é o remédio para o pecado na Bíblia? O sangue de Jesus Cristo. Se o pecado é a origem da enfermidade, então, se você aplica o remédio para o pecado, você trata também do problema da enfermidade. Deu para entender isso? Agora, eu quero dizer para vocês, a Bíblia não é contra médico, de jeito nenhum. Minha nora está em Chicago, estudando para ser médica, e Deus abençoe a Priscila. Sua mãe está tão contente, feliz, né? Orgulhosa. Deus dá sabedoria aos médicos. Porém, os médicos só podem ajudar na natureza do corpo. Médico nenhum pode resolver o problema de enfermidade, só pode ajudar, porque senão não tinha ninguém morrendo, ninguém doente. Nós não somos contra médico, nós vamos aos médicos e nós cremos nisso, mas nós entendemos que a raiz do problema é pecado, e para pecado só o sangue de Jesus. Há uma passagem que eu queria que vocês abrissem, se quiser, Atos 10, porque ela é fabulosa.
Atos capítulo 10.